Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é Convictos. Convictos. Que diz assim: Pai, eu conheço a história da ressurreição, mas nem sempre vivo com a convicção que ela deveria gerar em mim. Hoje eu te peço, transforma o meu conhecimento em fé viva, porque eu sei que a ressurreição não é apenas um acontecimento, mas o fundamento da minha esperança e da minha vida em ti. Assim como os discípulos que passaram do medo para a ousadia, eu também quero experimentar essa transformação. Muitas vezes eu me deixo levar pela dúvida, pela insegurança e pelas circunstâncias ao meu redor. Mas eu sei que a tua verdade é maior do que aquilo que eu sinto. Fortalece minha fé para que eu não viva guiado pelo que vejo, mas pela certeza de quem tu és. Eu creio que a ressurreição de Jesus venceu a morte e mudou tudo. Eu não quero viver como alguém que apenas ouviu essa história, mas como alguém que foi profundamente marcado por ela. Gera em mim uma convicção inabalável, uma fé que permanece mesmo nos dias difíceis, lembrando que a morte não tem a palavra final e que em ti há vida e vitória. Espírito Santo, trabalha dentro de mim uma fé madura, firme e constante, que eu não oscile entre crer e duvidar, mas que eu seja enraizado na verdade do Evangelho. Ensina-me a viver todos os dias com propósito, sabendo que fui alcançado por uma esperança viva. Transforma meu presente e futuro. Hoje eu escolho que não quero ficar entre a ressurreição e a dúvida. Eu escolho viver na convicção. Eu entrego a ti minha fé, minha vida e meu coração. Que tudo em mim reflita essa certeza. Cristo vive, e porque Ele vive, eu também posso viver com esperança, coragem e propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de Spurgeon é referente a cânticos ou cantares. Capítulo 1, versículo 13. Mas nós vamos ler todo o capítulo, tá? Do capítulo 1, de Cântico dos Cânticos. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira canção. Uma introdução desse capítulo diz: Nesta primeira canção, há várias palavras relacionadas com amor, as quais aparecem também nas outras canções. São elas: vinho, capítulo 1, versículo 2, perfume, capítulo 1, versículo 3,
plantação de uvas, capítulo 1, versículo 6, lírios, capítulo 2, versículo 1, pomba, capítulo 2, versículo 14, frutas, capítulo 4, versículo 16. E a palavra do Senhor começa assim: Este é o cântico dos cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Que os seus lábios me cubram de beijos. O seu amor é melhor do que vinho. O seu perfume é suave. O seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você. Vamos depressa. Seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Ó rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa e cantaremos o seu amor, que é mais agradável do que o vinho. Não é sem razão que o amam, ó rei. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela. Sou morena escura, como as barracas do deserto. Como as cortinas do palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim, por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas. Por isso, não tive tempo de me cuidar. Não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor, aonde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores. Se você, a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros, e assim encontrará pasto para os seus cabritos. Perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de Faraó. O seu rosto é lindo no meio de duas tranças. Como é formoso o seu pescoço, enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro, toda enfeitada de prata. Quando o meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o cheiro agradável do meu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. O meu amado é como as flores do campo, nas plantações de uva que ficam perto da fonte de Gede. Como você é bela, minha querida! Como você é linda! Como seus olhos brilham de amor! Como você é belo, meu querido! Como é encantador! A grama verde será a nossa cama. Os cedros serão as vigas da nossa casa. E os pinheiros serão o telhado. Eu sou a rosa dos campos de Saron. Sou o lírio dos vales. E é isso, gente. Capítulo 1 de Cântico dos Cânticos. Agora vamos para algumas referências e comentários do capítulo 1.
Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 1. Cântico dos Cânticos significa a mais linda das canções. Assim também, Santo dos Santos quer dizer lugar santíssimo. Referência Êxodo, capítulo 26, versículo 33. E Rei dos Reis quer dizer o mais poderoso de todos os reis. Referência Ezequiel, capítulo 26, versículo 7. De Salomão. O texto hebraico também pode ser traduzido por dedicado a Salomão ou a respeito de Salomão. Referências 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Diz que Salomão compôs mais de 1000 canções. Em Cântico dos Cânticos, seu nome é mencionado em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículos 7, 9 e 11, e capítulo 8, versículos de 11 a 12. E introdução do capítulo 4. Capítulo 1, versículo 2. O seu amor é melhor. O texto hebraico traz: os seus amores são melhores, referindo-se a manifestações concretas de gestos de amor, e não ao sentimento em si. Do que o vinho. O noivo mais tarde diz o mesmo a respeito da noiva. Referência Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 1, versículo 3. Perfume. Referências Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 2. E capítulo 2, versículo 7. E também capítulo 1, versículo 12. Capítulo 4, versículos 10 e 14. Em hebraico, há aqui um jogo de palavras de som semelhante. Shem quer dizer nome. Shemen quer dizer perfume. Shelomo quer dizer Salomão. E Erushalaim quer dizer Jerusalém. Capítulo 1, versículo 4. Na introdução do capítulo 2, versículo 2, o coro de mulheres de Jerusalém é mencionado no versículo 5 do capítulo 1, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículos 5 e 11, e capítulo 5, versículos 8 e 9, e 16, e capítulo 6, versículos 1 e 13, e capítulo 8, versículos 4 e 5. Rei, aqui não se refere a Salomão, mas ao noivo. Referência ao versículo 12, que é pastor de ovelhas. Capítulo 1, versículo 5. Mulheres de Jerusalém. Referência, versículo 4. Morena escura, com a pele queimada pela exposição ao sol. Referência, versículo 5. Do deserto. O texto hebraico traz de Quedar.
Os quedaristas eram descendentes de Ismael. Referência, referência Gênesis, capítulo 25, versículo 13. Eles faziam as coberturas de suas tendas com pelos de cabras negras. Salomão, referência, versículo 1. Capítulo 1, versículo 6. De mim mesma. Ao pé da letra, o texto hebraico traz: da minha plantação de uvas. Capítulo 1, versículo 7. Diga, meu amor. Aqui começa um diálogo entre os noivos. Referências. Versículos 7 a 11 do capítulo 1 e introdução do capítulo 2, versículo 4. Capítulo 1, versículo 8. A mais bela. Referência Cântico dos Cânticos. Capítulo 5, versículo 9 e capítulo 6, versículo 1. Capítulo 1, versículo 9. Tão bela como os animais da carruagem de Faraó. Naquele tempo, comparar alguém a certos animais era elogio. Capítulo 1, versículo 12. O meu rei. Referência, versículo 4 do capítulo 1. Sofá. Referência ao costume de as pessoas se alimentarem sentadas no tapete, sendo as comidas colocadas sobre uma mesa baixinha. Perfume. Referência, versículo 3 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. O meu amado. Nos versículos de 12 a 14, a noiva canta um solo. Referência, introdução do capítulo 2, versículo 4. Capítulo 1, versículo 14. Flores, plantações de uvas. Referência, introdução dos capítulos 2, 3 e 1. Fontes de Gede, um oásis situado na margem do oeste do Mar Morto. Capítulo 1, versículo 15. Como você é bela. No trecho de Cântico dos Cânticos, capítulo 1, do versículo 14 e do capítulo 2, versículo 1, os noivos cantam responsivamente. Referência, introdução do capítulo 2, versículo 4. Bela. Referências, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 1, capítulo 7, versículo 6. Seus olhos brilham de amor. Ao pé da letra, o texto hebraico traz: seus olhos são pombas. Seus olhos são pombas. Os olhos da noiva são comparados com o brilho de pombas brancas. Referência, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 12. E por fim, capítulo 1, versículo 17. Os cedros serão as vigas da nossa casa. Em linguagem poética, a noiva fala sobre fazer amor debaixo das árvores. E é isso, gente. Referências de Cântico dos Cânticos, capítulo 1. E o texto e o versículo em destaque aqui no devocional de Spurgeon
É o versículo 13 que diz: O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. A mirra pode ser muito bem ser escolhida como uma alegoria de Jesus, por causa de sua preciosidade, perfume, amenidade, por suas qualidades terapêuticas, preservação e desinfecção, e por sua conexão com o sacrifício. Mas por que ele é comparado a um sactel de mirra? Primeiramente, pela abundância. Ele não é uma gota, é uma caixa cheia. Ele não é um raminho ou uma flor, é um buquê inteiro. Há o suficiente em Cristo para todas as minhas necessidades. Que eu não seja lento em me beneficiar. Nosso bem-amado é comparado novamente a um sactel por causa da variedade, porque há em Cristo não apenas algo que seja necessário, mas nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo o que é necessário está nele. Observe Jesus em seus diferentes papéis e você verá uma variedade maravilhosa. Profeta, sacerdote, rei, marido, amigo, pastor. Considere sua vida, morte, ressurreição, autonegação, amor, fidelidade, verdade, justiça. Em tudo, ele é um buquê de preciosidade. Ele é um sactel de mirra para a preservação. Não deixe a mirra cair no chão e ser pisada. Mas amarre-a bem, A mirra deve ser guardada numa caixa. Devemos valorizá-lo como nosso maior tesouro. Precisamos dar muito valor às suas palavras e decretos. E devemos manter nossos pensamentos e conhecimentos sobre ele como que trancados à chave, a fim de que o diabo nada roube de nós. Além disso, Jesus é um sactel de mirra para a especialidade. O símbolo sugere a ideia de graça distinta e discriminada. Antes da fundação do mundo, ele foi separado para seu povo e espalha seu perfume apenas sobre aqueles que entendem como entrar em comunhão com ele e como ter um relacionamento íntimo com ele. Ah, povo bendito, que o Senhor admitiu sua intimidade e para quem se separou. Há felizardos que podem dizer: um sactel de mirra é bem amado para mim. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 111. Louvor a Deus.
Uma introdução desse salmo diz assim: hino de louvor, em que o povo agradece a Deus as muitas e variadas bênçãos que tem recebido dele. O salmo termina, versículo 10, com uma palavra de sabedoria, referência, introdução do Salmo 3, versículo 6. Trata-se de um salmo alfabético, referência, introdução do Salmo 3, versículo 10, em que a letra inicial de cada uma das 22 frases ou afirmações seguem a ordem do alfabeto hebraico, começando com Aleph, a primeira letra, referência ao versículo 1. Eu louvarei a Deus, o Senhor, e indo até Tal, que é a última letra, no versículo 10. Que o Senhor seja louvado para sempre. E o Salmos inicia assim: Aleluia! Na reunião do povo, eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que ele faz! Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo o que ele faz, há glória e grandeza. A sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer dos seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel, quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 111. Salmo 111, versículo 1. Aleluia. Em hebraico. Em hebraico é aleluia, que quer dizer louvem. Alelu, o Senhor. Yah, referência, introdução do Salmo 2, versículo 3. Os que lhe obedecem, referência, Salmo 34, versículo 15. Salmo 111, versículo 4. Não nos deixe esquecer. Referência às festas em que Israel celebrava as bênçãos de Deus em favor do seu povo. Referências, Êxodo, capítulo 12.
Salmo 111, versículo 4. Não nos deixe esquecer, referência às festas em que Israel celebravam as bênçãos de Deus em favor do seu povo. Referências: Êxodo, capítulo 12, versículos 14, 26 e 27. E capítulo 23, versículos 14 a 16. E capítulo 34, versículo 18. Salmo 111, versículo 5. Ele dá alimento. No deserto, Deus enviou o maná e as codornas. Referência a Êxodo capítulo 16. E ele diariamente mantém as condições da natureza que permite a produção de alimentos. Referências: Salmo 136, versículo 25, Salmos 145, versículo 15, Mateus capítulo 6, versículos 11, 25 a 27. Aliança. Assim como o povo não deve esquecer o que Deus tem feito, assim também Deus nunca esquece a sua aliança feita com Israel. Salmo 111, versículo 6. As terras de outras nações. Canaã, a terra conquistada pelos israelitas, liderados por Josué. Salmo 111, versículo 7. Merecem confiança. As pessoas podem confiar nas leis de Deus, as quais, se obedecidas, resultam em bênçãos para o seu povo. Referência: Salmo 19, versículo 7 e Salmo 93, versículo 5. Salmo 111, versículo 9. Ele é santo. Referência: Salmo 22, versículo 3. E por fim, Salmo 111, versículo 10. Ser sábio. Referências: Jó, capítulo 28, versículo 28. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 9, versículo 10 a 12. E Isaías, capítulo 33, versículo 6. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmo 111. Que Deus os abençoe.